Muito boa noite a todos, né? O que acharam do filme aí? Pelo que a gente estava vendo ali, estava todo mundo super atento, né? E já de antemão fico muito feliz, acho que em nome da equipe toda que organizou o projeto, de ver uma sala praticamente lotada para a gente assistir um clássico do cinema, né? Lembrando que essa foi a primeira edição do Três Cineastas, Três Décadas, ainda haverão 2 edições, no próximo mês e no outro mês. Eu me chamo Ricardo Polman, sou produtor audiovisual aqui de Santa Cruz e tive o privilégio de, na faculdade, aqui na Unisc, ter tido aula com esse grande professor, Josmar de Oliveira Reis. Bom, boa noite, pessoal. É um retorno à casa, né? Fazia muitos anos que eu não vinha à Unisc. Por muitos anos estive por aqui. E é um prazer estar de volta e rever muitos rostos familiares e ter recebido o bom acolhimento de todos, né? Bom, para dar início ao nosso debate, e assim como o Roberto também já falou, fica muito livre para quem quiser expressar sua opinião ou fazer algum questionamento para o Josmar, desde da primeira pergunta, né? Não há formalidades, apesar de eu ter aqui uma condução, vocês fiquem bem livres. Se a gente entrar em algum assunto que daqui a pouco chegue numa ideia que alguém teve durante o filme, por favor, levante a mão, Roberto vai alcançar o microfone. Mas para dar início ao nosso debate, eu te pergunto, Josmar, uma pergunta um pouco ampla, mas para a gente entrar no assunto do filme, poderia destacar aspectos narrativos, estéticos e formais do filme? Então, como mote, importante dizer que a gente está começando com algo revolucionário, que é a presença feminina no cinema, de uma cineasta que, vocês veem, a gente viu um filme dos anos 60 e a gente percebe um olhar agudo, extraordinário e extremamente iconoclasta e contra a cultura, né? Na verdade, trazendo à tona o universo feminino, o retrato de uma mulher, né, como protagonista e vivendo ali de uma maneira extremamente singular toda a sua carga emocional, toda a sua história, toda a sua cultura, de uma maneira, digamos assim, revolucionária até do ponto de vista narrativo, como tu estavas me perguntando, porque é isso que eu gostaria de perceber em vocês, o quanto vocês percebem que essa narrativa ela quebra convenções previstas, né? E pensando que é um filme dos anos 60. Então, um propósito narrativo bastante curioso. A começo de conversa, né? Vocês veem, o filme chama Cleo de 5 a 7. Ou seja, um filme que se restringe a apenas 2 horas, né, na história de uma mulher, sendo que 2 horas, no caso aqui 1h30, é praticamente o tempo da exibição. Então, nós temos, do ponto de vista formal, algo extremamente inovador no filme da Varda, que é conciliar o tempo real com o tempo da narrativa, né? E a gente acompanha essa narrativa, essa história dessa mulher nessa angústia e vamos descobrindo pouco a pouco, ou através das conversas que ela tem com as outras personagens, o que está acontecendo efetivamente, né, para chegarmos nesse final em que é revelado a ela que finalmente ela está com o câncer de uma maneira desajeitada pelo médico e que ela vai ter que passar por um tratamento, né? Mas eu acho que, do ponto de vista tanto narrativo quanto formal, nós temos essa novidade e que raramente no cinema nós temos um filme onde o tempo da narrativa casa com o tempo real, né? E isso cria uma angústia maior, porque a gente acompanha essa personagem nessa angústia, nessas 2 horas entre aspas, a revelação que a cartomante faz até o momento em que o médico diz a ela e que dá o veredito, né, da doença dela. Então, essa é uma característica muito curiosa. Eu acho também, do ponto de vista formal, essa divisão em capítulos, né? E essa divisão em capítulos, ela
é focada em duas informações fundamentais. Uma que eu chamo foco narrativo, porque se o filme chama Cleo de 5 a 7, os capítulos 1, 2 ou 3 não são necessariamente centrados na Cleo. Não sei se vocês perceberam, já no capítulo 2, diz Angela, que é a secretária, das 17h08 às 17h13. Significa que a gente vai mudando o foco da personagem e é a enunciação que nos faz conduzir essa narrativa e pensar nos diferentes protagonistas temporários da narrativa, né? Em determinado momento vai ser Bob, o músico, depois mais adiante vai ser a Dorothée, a amiga, né, que posa para os escultores, depois vai ser que agora não me lembro o nome, o projecionista, né, namorado da Dorothée, agora não me lembro, o Raul. E, na sequência, nós temos a apresentação do Antoine, no capítulo 12, até finalmente chegarmos no 13, que é Cleo e Antoine, né? Então, é muito interessante esse processo, no sentido de nos conduzir e entender que há uma mudança de foco. E acompanhando, através do capítulo, esse título do capítulo, que é centrado nesse tempo, né, minutado, né, de cada situação, digamos, conduzidas pela questão temporal, né, cronológica. Agora, o que eu gostaria de dizer, que me chama muito a atenção, é essa conciliação da Inés Varda, enquanto cineasta primorosa, extraordinária e ímpar na história do cinema, e pensando historicamente, né, pessoal, que a gente hoje questiona justamente o espaço feminino, né, na realização audiovisual, o quanto é difícil. Vamos pensar historicamente falando, né? No início da história do cinema, tivemos algumas cineastas exemplares, extraordinárias, como uma francesa chamada Alice Guy Blaché, uma americana chamada Louise Weber, né, outra chamada Dorothy Asner, ainda quando o cinema não tinha se tornado negócio, então não era algo dos homens, né? Numa sociedade machista em que algo que seja sinônimo de poder é dominado pelos homens. Houve uma presença feminina muito forte no início da história do cinema. Depois, um grande ato, obviamente com algumas presenças singulares, mas a Varda, quando chega, e não é por acaso que hoje ela é reverenciada e se faz uma grande revisão histórica, né, do cinema, porque ela não só traz narrativas extremamente inovadoras, como eu assinalei, por algumas razões, mas, sobretudo, por essa abordagem do feminino, e que corresponde muito à própria vida dela. Vocês veem, por exemplo, o papel da Cleo ali, né? E nas discussões que ela tem com a Angela, né? São preocupações sobre a humanidade, e ela vivendo de uma maneira ansiosa, angustiada, todos os anseios, todas as dúvidas, todos os questionamentos, mas vivendo plenamente a sua vida enquanto mulher. Ela não tem nenhuma submissão masculina. Eu acho muito interessante. Quando as duas amigas conversam, ela diz: mas o José está sabendo de tudo. E ela diz assim: não, mas ele nem dorme lá em casa. Ou seja, em filigrana, vai apontando que essa mulher e a relação dela não é convencional, né? Vocês veem até na casa dela aquela cama, aquele quarto, né? Aquela peça toda em branco, sai toda da convenção. E quando ela está conversando com a amiga, a própria amiga Dorothée, ela tem um perfil extremamente curioso e singular, que ela posa e ela diz: eu sou dona do meu corpo, a nudez, eu não tenho nenhum problema em lidar com a minha nudez, né? E então a gente vê, nós estamos em 2024, mas vocês ficam pensando num filme dos anos 60, não que a sociedade francesa não fosse tradicional no início dos anos 60, mas a gente vê mulheres singulares, e até conversando antes com o Ricardo, eu dizia assim:
anos 60, nós conhecemos como no período de contracultura, de toda a revolução feminista, mas esse filme é do início dos anos 60, o movimento feminista foi mais ao longo dos anos 60. De certa maneira, a Varda está trazendo algo absolutamente inédito e curioso, que é essa liberdade feminina e esses questionamentos sobre o papel da mulher e um novo papel da mulher na sociedade. Então, para começar, eu acho que podemos apontar para essas questões inovadoras, tanto do ponto de vista narrativo, quanto do ponto de vista, né, da construção da história, como do ponto de vista formal. Perfeito. Acho que a pergunta que eu ia te fazer ia muito de encontro ao que tu acabou falando, sobre como a Varda, como feminista atuante, acaba incorporando isso no filme e o momento em que vivia a sociedade francesa daquela época, né? Mas para a gente entrar no aspecto de movimento, né, a gente sabe também que a Varda tem uma importância enorme para a Nouvelle Vague. Gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, né? E como esse filme, quais as características desse filme acabam tendo a ver com a Nouvelle Vague, né? A Nouvelle Vague é um movimento francês de inovação da história do cinema, desde o final dos anos 50, né? 57, muitos dizem que o primeiro filme da Nouvelle Vague é um filme do Chabrol chamado, em português, Les Cousins, em português já não me lembro mais. E depois, claro, os dois grandes primeiros filmes reconhecidos da Nouvelle Vague são bem do final dos anos 50 e início dos anos 60, que é Os Incompreendidos do Truffaut e O Acossado do Godard. É curioso pensar, e aí tem uma questão bastante particular a se questionar, porque pouco a pouco se integra a Varda no movimento, mas na verdade ela não era considerada do movimento. Existia um movimento chamado Rive Gauche, que era da margem esquerda de Paris, de intelectuais, e daí não só cineastas, mas artistas em geral, franceses, mas ela não era adotada ou acolhida ou integrada a esse grupo de cineastas. Quem trouxe ela para o grupo, e hoje ela é extremamente ligada à Nouvelle Vague, foram os críticos que, já no seu primeiro filme, La Pointe Courte, de 55, o primeiro filme que ela realiza, com a montagem do Alain Resnais, que é um dos grandes diretores da Nouvelle Vague, ela já traz uma narrativa que é extremamente curiosa e inovadora, porque ela vai misturar os gêneros documentário e ficção, porque La Pointe Courte é um filme que ela filma em Sète, que é uma cidade onde ela morou na sua adolescência. E são 2 horas de filme, sendo que a primeira hora do filme ela dedica à vida dos pescadores nesse vilarejo que fica no Mediterrâneo, né, onde ela viveu durante a adolescência dela. E o segundo momento ela aborda justamente a história de um casal que está em crise de relação. Então, ela se permite, que é algo que vai ser um mote da carreira dela, misturar. Não é tão evidente no Cléo de 5 a 7, que é um filme extremamente ficcional, apesar de que a gente pode pensar em algumas características documentais, mas é algo que quem conhece um pouco a filmografia da Varda vai ver que ela sempre faz questão de deixar essa dúvida: é um documentário ou uma ficção, né? E, inclusive, ela tem um filme que ela denominou, que ela chamou, intitulou de Documentira, né? Sendo que documentário, quando a gente pensa no gênero documentário, a gente pensa que é algo extraído absolutamente da realidade, calcado na realidade, e que quem está sendo retratado pertence à realidade, não é uma criação de uma personagem, né? O que seria o mote da ficção. Mas ela faz questão de fazer criar esse limbo e acabar com essa fronteira e criar essa dúvida se estamos perante uma ficção ou uma realidade, né? Então, essa é uma outra característica importante que já está no primeiro filme dela, e a partir daí é que, inclusive, a crítica francesa descobre uma cineasta que nem sequer era voltada ao cinema,
Originalmente, ela fez formação em fotografia, se formou em fotografia e em História da Arte na Escola do Louvre. Mas, por estar envolvida com esse ambiente cultural e audiovisual parisiense, ela acaba indo para o cinema e fazendo filmes extremamente inovadores, ao ponto de os críticos dizerem tem tudo a ver com a Nouvelle Vague. Se Godard faz filmes extremamente revolucionários do ponto de vista narrativo e na maneira de abordar novos personagens, né, perfis humanos, porque o cinema até então, até os anos 40 e 50, e era uma das críticas do Truffaut, quando ele dizia assim, nós precisamos fazer filmes que não nos lembrem os nossos pais, né? Ou seja, nós precisamos apresentar essa nova juventude que está desbundando, que tem outros anseios, tem outras características, outros princípios morais, né? O que a gente vai ver no Acossado do Godard, que a gente vai ver nos filmes do Truffaut, a gente vê nos filmes da Varda. É por isso que, pouco a pouco, vai se dizer ela é muito próxima do movimento, só que uma das questões, uma das coisas que não fez com que ela fosse adotada pelo movimento era o fato de ser mulher. Se vocês perceberem, toda a Nouvelle Vague é um movimento de cineastas homens, né? Então, aí tem uma questão muito pertinente e é uma grande discussão que se tem. Boa noite, Josmar, Ricardo. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, eu vou dividir em duas. Primeiro, meu nome é Joel, pedindo para me apresentar, esqueci dessa parte importante. No final, começando pelo final, no final do filme a gente percebe que, quando ela recebe a notícia de que, de fato, ela está com câncer, vai precisar fazer o tratamento, parece que ela tem um alívio no semblante, né? Durante todo o filme ela está ali tensa, sempre preocupada com as questões. Parece que essa revelação para ela, de uma forma dicotômica, se torna um alívio. E um outro detalhe, um destaque que desde as primeiras cenas a gente percebe, é a questão de espelhos e de vidros, né, que vão sempre mostrando rostos, e queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão essa presença tão forte do espelho ali, mostrando as faces e muitas vezes nos revelando além do que o olhar ali da câmera estava mostrando, mas como naquele momento da cafeteria, do bar, que a gente consegue, né, ter muitos momentos de enxergar além da cena a partir dessas telas, desses espelhos, desses vidros. Obrigado. Na verdade, eu queria saber o que tu achas, para que a gente pudesse dialogar. Eu posso começar dizendo, mas eu queria... Não sei, tu não queres opinar sobre o que tu achas dessa cena final e dessa redenção, essa descoberta da felicidade, apesar, né, da má notícia e da função dos espelhos. Como é que tu lês isso? Duas leituras rápidas, então. Essa questão do alívio até é uma personagem que ela tem muitas camadas, né? Uma personagem complexa, e por isso que é tão interessante. Então, a partir do momento em que ela, a vida inteira, ela está ali preocupada com a doença, com a morte, com os males da vida e do mundo, a partir do momento em que ela é colocada a uma situação tão extrema como, de fato, a confirmação desse diagnóstico de câncer, ela se alivia, quase como uma forma assim eu estou certa, ou enfim, né, cheguei até esse momento dessa forma. E a questão dos espelhos e dos vidros, também para a época me parece bastante inovadora, bastante disruptiva, e nos dá justamente, trazendo essa questão da feminilidade, como tu falavas ali, né, do feminismo muito forte no cinema da Varda, da gente conseguir também enxergar as faces e de enxergar a beleza, a juventude da vida, mas também enxergar outras imagens, outras possíveis leituras daquele mundo, né? Tem muito movimento no filme, eles vão passando muito pela cidade, então acho que são escolhas muito felizes e que engrandecem bastante a obra. O que eu acho interessante na trajetória da Cléo, que se chama Florence, né? E eu acho isso importante dizer agora, a Cléo, que se chama Florence, porque eu acho que esse encontro, e não por acaso o último capítulo se chama Cléo e Antoine, né? E não por acaso também é o capítulo 13,
cartomante no início, capítulo 13, enfim, essa questão, né, desses mistérios numerológicos das cartas ali são muito presentes. Eu acho que ele traz a ela a felicidade, na verdade, é uma construção que começa naquele parque com esse encontro, pela conversa entre eles, pelo tom de voz dele, né, por todo esse discurso que ele faz em relação ao tempo, à natureza, em relação ao nome dela, e ele acaba conduzindo nesse processo. Nenhum outro seguiu. Então, fico vendo essa itinerância dela, que começa lá na cartomante, acompanhada pela Angélia, a secretária, dividido num primeiro momento com o amante, com os companheiros músicos, né? E a música sendo algo tão enaltecedor e que coloca para cima, e na verdade nem tanto, porque ela se sente agredida com a própria música. Ela vai encontrar uma certa paz, uma certa tranquilidade, um apaziguamento nesse encontro, o que a prepara para esse desfecho. Essa é a minha leitura. A questão dos espelhos é bastante interessante, né? E aí tem também um jogo impressionante da Varda, porque naquela primeira vez que a gente tem esse espelhamento, quando ela está no bar com a secretária, a impressão que se tem que é uma tela dividida, que é um recurso de montagem, quando na verdade é o jogo de espelho. É uma coisa genial. É importante dizer, né? Varda, o grande ganho também de Varda para o audiovisual é que é uma artista plástica, né? E uma fotógrafa. Então, essa delicadeza, essa compreensão e essas descobertas, né, do ponto de vista da imagem, né, e da construção da imagem, são impressionantes. Por isso que os espelhos têm uma série de representações ali distintas, né? Até para enganar o espectador, porque tu muda aquela imagem que o espectador está ali acostumado e voltamos para a imagem anterior, como se houvesse uma quebra daquele momento, né? Mas no caso especificamente daquele bar, é interessante porque a narrativa está focada nela e na secretária, em torno daquela história da doença, que a secretária daí vem com a história do senhor, aquela parábola interessantíssima, né, do homem que vai viajar e que fica curado, enquanto aquele casal está rompendo a relação e contando, não quero mais ficar contigo porque tu não me deixa dormir, né? E ela vai alternando essas duas narrativas ali, graças aos efeitos de espelho, né? Porque fica parecendo que a tela está dividida e que nós temos efetivamente duas narrativas enquadradas na tela, né? Na tela. Mas nós temos outros espelhos também, por isso que é uma coisa impressionante, inclusive o espelho que se quebra, né? Então, todas essas representações do espelho que são múltiplas e, de fato, é um elemento importante também na construção da narrativa e como efeito até formal, inovador, extraordinário, né? Acho interessante também que ela usa outros elementos, como os relógios, e até no início lida muito com a superstição, né, com o tarô, astrologia. Tem um momento do filme em que ela vê nas vitrines, alguns símbolos, né, que chamam a atenção. E também tu chama atenção para esse final, que dá um alívio no espectador, mas o anterior ao filme é sempre esse drama, e esse drama que não é acolhido pelos outros personagens, né? Ela está sempre, enfim, tratam o drama dela como uma bobagem, e para mim o ápice do filme é aquela canção onde ela realmente se entrega para a interpretação e chega a encarar a câmera, que para mim é um pedido ao próprio espectador para que compreenda aquela angústia que ela está vivendo. Eu acho que esse olhar para a câmera, esse olhar para a câmera é muito pregnante, né? Dentro dessa perspectiva de pedir ajuda, porque essas pessoas que convivem com ela não conseguem entrar no drama dela, na dimensão dela, inclusive por isso que tu diz, né? Não de achar bobagem ou mudar de assunto, né? A personagem, o Antoine, não
não deixa de lado, não renega, mas ele cria poesia, ele cria toda uma atmosfera de reconforto, sem negar. Tanto é que ele vai acompanhá-la, né, ao hospital, e chega, inclusive, no hospital dizendo o bairro 13 e 14 são bairros de hospital, mas é interessante, esse hospital não parece um hospital, ou seja, todo o discurso dele é um discurso de acolhimento leve e que tira esse peso que ela estava vivendo anteriormente, né? Até no momento interessante das músicas, que é um momento, eu acho, fascinante do filme, os músicos reunidos, o piano, aliás, incrível pensar que o pianista é o Michel Legrand, que é um dos grandes compositores de música para cinema, ele que toca o piano, né? E é um jazzista, um apaixonado pelo jazz desde os anos 40 e 50 na França, né? Eu acho assim ágil, bonita a cena em que eles chegam ali de uma maneira desajeitada, querendo bancar médicos, né? E claro que ela não gosta. E as músicas que são lindas, e eu acho interessante uma mesma letra, né? Ela diz: não gosto, acho pesado, não vou conseguir cantar. E ele refaz toda a melodia. A gente vê o processo de criação, né? A gênese da criação, ele refaz toda a melodia com o mesmo com a mesma letra da música, e termina, obviamente, com essa música que fala do amor, do desalento, da dificuldade de amar, de ser correspondida. E é incrível, ela olha realmente para o espectador, a gente tem a impressão, na dor dela, que ela está clamando ao espectador essa ajuda para, né, para ela enfrentar essa dor, e que, na verdade, tem como contraponto esse encontro com a Antoine, né? Que ela, obviamente, não vai encontrar no espectador, porque ela não consegue quebrar a quarta parede, ela só apela para nós, mas nós estamos do outro lado, né? Nós não estamos acessíveis, mas é exatamente isso, é o olhar da dor, ela chora, né? Perfeito. Temos mais perguntas aí lá atrás. Castilhos. Boa noite. Não, eu tenho duas perguntas, na verdade, né? E, professor, eu queria primeiro, e Ricardo, eu queria saber primeiramente por que foi escolhido o Cléo das 5 às 7 para ser o filme de abertura. Essa é a primeira pergunta. Começar com uma trajetória de uma cineasta, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente reconhecer e ter espaço de mulheres no audiovisual, né? E sabermos que temos uma cineasta do porte de Varda, essa é uma grande justificativa para começar, né, anos 60, com uma grande cineasta e um grande filme. E como a gente, mais ou menos, por exemplo, o Wim Wenders, no início a gente queria um filme mais ou menos do início da carreira de cada um deles, né? Com Varda a gente consegue, porque os filmes da Varda têm 1h30. E a gente poderia escolher outros filmes dos anos 60. Ela tem As Duas Faces, eu acho que a gente tem As Duas Faces da Felicidade, que é também um filme iconoclasta, extremamente inovador. Nós temos o Lion's Love, que é um filme que fala de trisal na década de 60, né? E que, de um trisal onde há uma relação absolutamente conciliatória, amorosa e sem crise entre três, lá na década de 60. Vocês veem como Varda pensou questões da sociedade, questões de sexualidade, das relações humanas, do feminino, sobretudo, porque é uma cineasta do feminino, né? Então, a gente poderia pensar em qualquer um desses filmes dos anos 60 ou de, talvez, qualquer outra época da Varda. Nos anos 70, ela faz um filme de duas amigas, que é uma canta, outra não, que uma aborta, a outra é cantora, uma, né? Enfim, é o mote e era justamente na época da lei do aborto na França. Aliás, tema extremamente pertinente para os dias de hoje, poderia ser um filme apresentado aqui. Depois, nos anos 90, ela vai fazer, a gente pode mostrar um filme chamado Os Renegados, que eu acho que a tradução deveria ser A Renegada, porque é a história de uma mulher, o que acontece singularmente, constantemente na filmografia dela. Mas, Vitor, para te responder, então, né, traçando essa filmografia da Varda,
pela singularidade, né? O quanto esse filme marca a história do cinema lá no seu tempo e até hoje, né? Em termos de inovações narrativas, estéticas e formais, e até dentro do propósito de um resgate histórico, né? E mostrar também o quanto é pertinente se falar do cinema, e que o cinema, a arte em geral, é atemporal, né? E temos grandes filmes. Hoje a gente vive uma cultura assim, né, um meio de vida muito imediatista, né? Então até os filmes que vêm até nós, né, muito do cinema norte-americano, é muito imediato, né? A trama tem que ser muito clara, tudo tem que se resolver em 15 minutos, senão a gente não se prende na cadeira, tanto que a gente está acostumado a resolver as coisas em 1 minuto, né? Coisas com rios, né? E quando a gente faz esse exercício de olhar um filme da década de 60, Nouvelle Vague, onde a trama não é tão clara assim, onde a protagonista que o filme se propõe a ser 2 horas por inteiro da vida dessa protagonista. Então, se ela passa 10 minutos na loja de chapéus, ela vai passar 10 minutos de filme numa loja de chapéu escolhendo chapéu. E é isso aí. E eu queria saber, Josmar, como a gente, saindo desse lugar meio comum, assim, como ele nos traz esse desconforto, por que a gente sai desse lugar confortável, desse cinema que sempre vem meio enlatado pra gente, quando a gente olha um filme, por exemplo, que é Cleo, da 5 a 7, onde a trama não é tão bem evidente aqui para nós, a gente tem que pescar um pouquinho mais as nuances, um pouquinho mais as simbologias. O que tu pensa sobre isso, professor? Não, eu penso que, na verdade, a história do cinema, desde que ela se propôs a ser uma história da arte cinematográfica, ela sempre propôs filmes extraordinários, inovadores, com narrativas não convencionais. Haja vista já o expressionismo alemão, entendeu? Que já inova. Por exemplo, pega um filme como o primeiro filme, né, o Gabinete do Dr. Caligari, já é uma narrativa absolutamente inusitada. Então, como na literatura, como no teatro, o que nos surpreende é a criação, a inovação, um olhar agudo, criativo, subjetivo, né? E a história do cinema, assim como a história da literatura, enfim, das artes narrativas, do teatro e da própria pintura, etc., o que nos surpreende é exatamente esse olhar singular e essa subjetividade revelada, né? O estilo de um artista. Não por acaso é a Varda, não por acaso é Almodóvar, é Wim Wenders. Significa que eles entram para a história sendo singularmente criadores, artistas. Quando tu pensas nos filmes americanos, de uma maneira geral, tu não faz essa referência a um criador. Tu pensas num produto, né? As nossas famosas aulas de indústria cultural, né? Então, eu acho que... Mas a história está recheada. Nós estamos pegando 3 exemplos no universo imenso, inclusive de outras cineastas impressionantes. A Varda, ela é singular e ela é extraordinária como alguém que... Ela é uma referência absoluta no universo do cinema e para as mulheres que querem realizar cinema, né? Nós temos outras grandes cineastas. Nós estamos agora retomando. Tem uma cineasta belga, tanto quanto a Varda, né? Porque a Varda era belga de nascimento, apesar de ter feito toda a carreira dela na França. Mas tem uma outra cineasta que está muito em voga agora, que é a Chantal Akerman, né? Que, enfim, e que também se espelha muito na Varda. Ela chega depois. Então, acho que tem essa singularidade, o que faz com que, de certa maneira, fique muito evidente a nossa escolha, né? Mas, Vitor, o cinema é profícuo, extraordinário em criação, né? Em abordagens. E eu acho que é isso que também me incita muito como espectador, porque eu sou, em primeiro lugar, eu sempre serei, primeiramente, um espectador e que quer ser surpreendido e que ama o cinema. Então, quando eu vejo a criação e algo que fuja do convencional, uma história que me emocione, que me afete, e me afeta em muitos lugares,
né? Dentre eles, isso tudo que a gente está dizendo de uma inovação, de uma surpresa e que é muito positiva em termos de criação, né? De interpretação, de imagem, né? Eu fico surpreendido no caso, particularmente do filme que a gente está discutindo, de imagens belíssimas. O Jorge já fez essa referência com os espelhos. Nós podemos enumerar N outras, né? Se a gente faz, vocês veem que até nessas escolhas que a gente fez dos planos, né? do close, né, da personagem. Vocês veem, por exemplo, outra inovação que não se comentou. Como a gente está muito próximo da Cleo o tempo inteiro. A câmera está muito próxima dela. Só, obviamente, nos momentos em que ela está na multidão, é que a gente vê planos gerais, mas senão a câmera está sempre muito seguindo ela, como se fosse uma personagem, acompanhando ela de muito perto. Isso também é muito surpreendente e inovador, né? Temos mais perguntas aí. Professora Alba, por favor. É um comentário mais, né, desse olhar assim, mais da psicologia, trazendo assim, essa atriz linda, a personagem bonita, né? E ela mesma fala em beleza. E uma hora ela diz, logo no início, né, minha beleza cura. Eu acho que o Amante também fala que a beleza cura. E o filme todo é uma angústia. E ele causa angústia na gente. É um vazio. Ela se sente vazia, né? Porque aquelas pessoas estão puxando o saco dela, mas não fazem aquele acolhimento. Então, ela está o tempo todo na busca de alguma coisa. Então, a câmera capta isso. Ela está para cá, ela olha o chapéu. São compras por nada, não tem por que comprar. Aqueles cafés que ela busca alguma coisa, aquele olhar intenso, buscando sentido para alguma coisa. Então, talvez, né, aquele personagem que chega e realmente ouve, acolhe ela, entende essa angústia. E quando ela ganha o diagnóstico, sentido da vida. Então, agora eu sei. Pelo menos o que eu vou fazer? Eu vou fazer um tratamento, eu sei que eu sou, porque ninguém havia. Né? Era só a beleza de atriz ou de música, né? Mesmo na hora da música ali, é o único momento, realmente, que ela pede ajuda, né? De alguma forma, naquela canção. Mas o filme todo é aquela angústia muito grande, que ela a busca por um sentido. É o vazio da vida, foi muito bem colocado. Né? Realmente é fantástico esse filme nesse sentido. E, Alba, eu quero complementar a tua fala. É interessante do ponto de vista cinematográfico, o que a gente vai chamar de câmera subjetiva, é quando a câmera é como se fosse ela, e ela olha para a multidão, e a multidão olha para ela, mas não é essa resposta. Naquele café, né? Ela coloca, né, a música para tocar, as pessoas reclamam da música. A gente vê que aquela câmera que vai acompanhando, ela olha para as pessoas, mas ninguém olha para ela. É muito interessante como vai se construindo essa leitura desse vazio e desse não acolhimento pela própria câmera e como é toda constituída essa narrativa nessas cenas bastante particulares, né? E interessante a última frase, uma das últimas frases que ela admite para si mesmo que é feliz, né? Acho bem simbólico também isso. Temos mais uma participação da plateia. Eu achei o filme muito lindo. É um filme que eu assisti recentemente, é A Guerra Fria, é polonês. Ele mostra o visual incrível do filme, sabe? E é apaixonante. A menina, a protagonista, ela já é muito linda. E eu achei que o filme brinca muito nessa coisa da imagem. Tem uma cena que me lembra agora, que é no piano, que a câmera segue exatamente o ritmo da música e a cabeça junto. Eu achei isso incrível. E como tu falou da proximidade da câmera, a gente é o personagem, sabe? E a nossa amiga ali falou do vazio. Do vazio, né, do filme. Foi exatamente como eu me senti vazia. E quando ela teve um mínimo de atenção, eu me senti como ela, assim. Eu precisava daquela atenção, sabe? Teve momentos engraçados, né, porque é um filme... Eu gosto de filmes que o engraçado não é, assim, né, de gargalhada, mas, assim, é meio indiscreto, né? E a cena
do sapo, eu não entendi muito bem, porque como é sapo, ou eu sou muito meio ignorante, né, no filme, mas eu não entendi porque foi sapo. Eu achei engraçado na hora que ele vomitou. Talvez, Manu, a gente tem uma metáfora em português que é engolir sapos, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, é porque eu acho que aquilo ali se coloca, Manu, aquelas duas cenas horrendas, né? Perante a situação de tal trauma que ela está vivendo, então ela se choca com essas situações horrendas e que é um choque para ela que está vivendo um momento muito sensível na vida. E gostaria realmente, porque tu lembra da Guerra Fria do Pawlikowski, né, que é lindo, o filme polonês. Eu acho que o que te remete também a essa fotografia bela do filme em preto e branco. Sim, exatamente. Porque a gente não está acostumado, claro, esse filme é um filme dos anos 60, é um filme preto e branco, mas ele é um filme preto e branco com a pretensão de ser. Porque vocês veem que ela faz um jogo a Vardar no início do filme, em que as imagens das cartas em plongé, né, vertical de cima para baixo, é em colorido. E é só isso que